Olá, eu sou Eduardo Guimarães e este é o Blog da Cidadania. E foi graças a você que o Blog da Cidadania chegou a 500 mil de inscritos. Mas a luta continua. Vamos levar a tantos quantos possamos os fatos como eles são e a verdade como ela é. Por isso, inscreva-se no canal, acione o sininho das notificações e deixe o seu like. Si Lula, digamos, quiere venir, digamos, será bien recibido. Es el presidente de Brasil. Presidiário, ladrão e comunista. Milei falou o que quis e o que não quis de Lula durante a campanha eleitoral. E, na verdade, mesmo naquele momento, todos sabiam que ele estava fazendo um jogo de cena para o seu eleitorado de extrema-direita, para a molecada que gosta de briga, não é? A molecada argentina gosta de briga e ele tinha muita força entre os jovens, os votantes de 16 anos, na faixa de 16 anos, não é? Que é uma grande força do eleitorado argentino, muito jovem que tem lá, e todo machista, todo valentão e todo idiota que possa achar produtivo um candidato à presidência insultar o presidente de uma potência vizinha que inclusive sustenta a Argentina. Evidentemente que o Brasil não precisa da Argentina para viver, e evidentemente que a Argentina precisa do Brasil para viver, até porque a Argentina está no fundo do poço. Para quem acreditou na conversa de Milei, para quem não percebeu, não é, que é o eleitorado argentino, os votantes, como eles chamam lá, né, o eleitorado, não percebeu que Milei estava fazendo um jogo de cena, estava fazendo um teatrinho para vencer a eleição, agora com essa carta se desmanchando em mesuras a Lula, o Milei irritou o eleitorado argentino e deixou o eleitorado com a expectativa e com a visão de que sofreu um estelionato eleitoral, um golpe, né? Eles estão surpresos com, inclusive, o envio da chanceler argentina, da futura chanceler argentina, para a terra dos comunistas, não é? Ela foi enviada para a terra dos comunistas para fazer mesuras para o Lula, porque eles sabem que vão precisar do Brasil. Durante a campanha o Milei falou o que quis, que ia romper com o Brasil, ia romper com a China. Eu queria romper com o Brasil, já é difícil. Agora, romper com a China, a Argentina... Pessoal, eu viajei a América Latina de ponta a ponta durante 30 anos. Eu tinha uma indústria e depois eu tive aí uma trade, uma empresa que se dedica à exportação antes de vir trabalhar com jornalismo. E, na verdade, a Argentina e toda a América Latina, principalmente aqui a América do Sul, depende demais da China, muito mais do que do Brasil. Inclusive, o Milei insultar a China e dizer que ia romper relações com a China, vocês viram que os chineses nem falaram nada, ficaram de boa ali, tranquilinhos. O Lula também não falou nada, porque ele sabia muito bem que o Milei ia recuar. O Milei, na verdade, ele enganou os argentinos, não foi apenas no que diz respeito ao Lula. Ele enganou os argentinos no que diz respeito, minha amiga, meu amigo, a tudo que ele falou que ia fazer, dolarizar a economia. Primeiro que não depende só dele, né? Ele não consegue fazer isso sozinho, ele depende de um Congresso onde ele é minoritário. E em segundo lugar, o Milei, ele não tem a menor condição de implantar as políticas que ele fez, porque é tudo loucura, e ele sabe que é loucura. Ele enganou o eleitorado argentino, fez o povo argentino de idiota, não é? Até porque ele contou com os idiotas argentinos, como o Bolsonaro contou com os idiotas brasileiros. E, na verdade, é uma pena até que ele não tente levar a cabo, quer dizer,
É uma pena, entre aspas, né? Claro que não é uma pena, porque ele ia prejudicar o povo dele, ia fazer o povo dele sofrer. Mas seria para o povo entender o nível de absurdo que foi eleger um sujeito como esse. Só que Milei não tem plano para a Argentina. Ele não tem plano nenhum. Então, na verdade, o estelionato dele vai muito mais longe. O eleitor dele está decepcionado com a carta que ele enviou ao Lula, não é? Com as ameaças, com toda a valentia dele, que de repente sumiram. Mas isso é só o começo. A vontade, o otimismo, a euforia do Milei, tudo isso vai virar pó, porque a situação da Argentina é muito difícil, e não é com o Alberto Fernandes. É muito difícil desde o Maurício Macri, que durante o governo Maurício Macri, isso ninguém fala. Não é? Inclusive aqui no Brasil não falam para você que o Alberto Fernandes, o atual presidente de esquerda da Argentina, ele pegou o país arrebentado. O Maurício Macri, o presidente neoliberal, amigão do Bolsonaro, ele provocou uma fuga de dólares, de capital e uma maxi desvalorização do país. O Alberto Fernandes pegou o país arrebentado da mão do Macri. O dólar foi lá para a casa do chapéu por conta das políticas do Macri e toda a situação da Argentina é porque o país não tem dólares. E esses dólares fugiram de lá, pessoal, quando estava lá o Maurício Macri, né? O amigão do Bolsonaro. Enquanto isso, aqui no Brasil, após os gestos do Milei a Lula, o Planalto vê o Milei saindo do palanque. E era muito previsível, né? Os recentes gestos feitos pelo presidente eleito da Argentina, ultraliberal Javier Milei a Lula, foram vistos com bons olhos por integrantes do Palácio Planalto, e eles sabiam. Nos últimos dias, Milei não só afirmou que Lula seria muito bem-vindo em sua posse, como escalou uma de suas futuras ministras para ir a Brasília conversar com os auxiliares dele, como você viu ali na primeira matéria em espanhol que eu mostrei aqui. Então, pessoal, esse sujeito enganou os argentinos, assim como Bolsonaro enganou os brasileiros, e o resultado só não vai ser pior, porque o Milei, apesar de ser mais teatral ainda do que o Bolsonaro, ele tem alguma instrução. Então ele vai tentar surfar aí do jeito que der, não é? Mas ele não vai conseguir fazer 1% das loucuras que anunciou, e também não vai conseguir dar solução para os problemas enormes que a Argentina está enfrentando. Sabe o que significa isso? Que ele vai se queimar e, se bobear, ele perde esse cargo muito antes da próxima eleição. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu melhor abraço para todo mundo.